Amém. A paz do Senhor seja conosco, com todos nós. Pois esse é o motivo de estarmos vivos, de sermos alegres, como diz a palavra de Deus. Hoje o mundo inteiro está comemorando a Páscoa, pelo menos o mundo cristão. Pelo menos esse mundo cristão comemora a Páscoa. Só que esse mundo dito cristão, a cada ano que passa, ele tem modificado o sentido da Páscoa. E aí, toda a dignidade do cordeiro que foi morto, como diz a palavra, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a honra e a glória, ela foi tirada, essa dignidade desse cordeiro, e dada para um coelho. Hoje, quando se pensa na Páscoa, se pensa logo no ovo de chocolate, num coelho. Porque as pessoas têm esquecido o sentido da Páscoa. E têm esquecido porque no mundo corrido que a gente tem vivenciado, vivido, habitado, as representações elas tomam formas diversas daquilo pela qual foi criado. A Páscoa, ela começou a ser festejada por todo o povo judeu no momento da saída do Egito, no momento em que Deus os tirou com mão forte do poder do jugo de Faraó. E aí de lá para cá ela foi perdendo sentido, Jesus veio. E assim mesmo se entregou como um cordeiro. Se entregou como um cordeiro. Ao seu sangue, ele entregou para ser derramado. Sobre suas costas estavam sobre o jugo, todo o jugo do meu, do seu, do pecado de toda a humanidade. Mas no primeiro momento ele não veio para toda a humanidade, ele veio para os seus. Só que como nós hoje estamos perdidos no sentido da Páscoa, os seus também estavam. E aí pensavam sempre nas coisas terrenas. Nós somos cidadãos do céu, e eles só pensavam nas coisas terrenas. Quando veio Jesus, o libertador, eles pensavam que a libertação era no campo terreno. E não conseguiam entender que o propósito de Deus era um plano maior. E não conseguiram enxergar. Eu queria convidar vocês para junto comigo abrirem suas Bíblias no livro de João 1. O Evangelho segundo João, capítulo 1. A partir do versículo 11. Eu creio que todos nós já lemos esse versículo, esse capítulo inteiro. Mas hoje eu vou te pedir para você se ater ao versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os cachorros ali estão fazendo uma festa, né? Passou um cachorro e parou no nosso portão, aí eles latiram. E veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E essa palavra, ela tem uma importância muito grande, porque até então tinha um povo, que era o povo de Deus, que eram os judeus, que foram tirados das mãos de Faraó com mão forte, foram livres, foram tornados livres. E aí nessa manhã eu estava pesquisando o que significa Páscoa na língua hebraica, judaica. E Páscoa significa liberto. Páscoa significa liberto. Mas Páscoa também tem um outro sentido. E aí nesse sentido da Páscoa, Deus falou muito no meu coração. Páscoa tem um sentido de esperança, sentido de superar a escravidão. Meu Deus. Por isso, quando a palavra de Deus diz, olha, foi para a liberdade que vós fostes libertos. Então, não vos tornei novamente ao jugo da escravidão. Mas a gente torna o jugo da escravidão o tempo inteiro. Meu Deus. Porque a gente não entende que o sentido da Páscoa é exatamente superar a escravidão. Paulo, ele vai e ele exorta, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não tornes. Mas vira e mexe, a gente vai lá. Vira e mexe, a gente busca alguma coisa. A gente já pregou aqui algumas vezes que o povo saiu do Egito, mas vira e mexe, alguns falavam, ah, que saudade das cebolas. Ah, que saudade dos peixes do Nilo. Porque a gente volta lá. Por conta de um momento de dificuldade, por conta do momento de provação, como a pastora me falou, olha, a nossa vida não é só provação, a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mas a gente não tem. A gente tem uma capacidade incrível de murmurar, de reclamar, e tem uma dificuldade incrível de agradecer. E por não entenderem o sentido da Páscoa, que era o sentido de superar a escravidão, aquele povo comemorava todos os anos, até que perdeu o sentido. E eles voltaram novamente ao processo de escravidão, tornando Deus silenciado por 400 anos. Meu Deus. Veio Jesus, a si mesmo se entregou como cordeiro, não abriu a sua boca e sofreu todas as coisas que eram para nós. E passado 2000 anos, nós o substituímos por um coelhinho branco e um ovo de chocolate. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente tem dificuldade de superar a escravidão. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele veio para o seu povo, ele veio para a sua gente,
Mas essa gente não recebeu, e não recebeu porque não entendeu o sentido de ser livre. Não entendia o que era não ser escravo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nessa manhã eu estou te chamando para entender o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa é para todos, é para mim, é para você, é para quem você nem conhece, mas que se você apresentar ao Senhor, o Espírito Santo é capaz de transformar. Mas esse sentido, ele só se completa se eu entender que a escravidão precisa ser superada. Que a escravidão precisa ser superada. Hoje as igrejas têm uma escravidão chamada dogmas. E as pessoas vão porque precisam daquele dogma, porque não aprenderam a ser livres, porque não superaram a escravidão, só trocou uma escravidão por outra. Saiu daquela escravidão e entrou numa escravidão da religião. E ficam o tempo todo ansiosos, sedentos por receber uma palavra. Ah, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra. Aquele povo que saiu do Egito, eles tinham uma diferença da gente. Eles não tinham a presença de Deus completa. A palavra vinha pelos profetas. O Espírito era somente para muitos poucos. E Deus, quando falava, eles tinham medo e precisavam de um representante. Então não estava completo. Mas a gente está diferente deles. Se você prestar atenção, nós somos os únicos que conseguiram, depois de Adão e Eva, os únicos que conseguiram ter a plenitude da presença de Deus. Porque Adão e Eva tiveram a plenitude da presença de Deus. Ele disse: façamos eu, Pai, meu Filho e o meu Espírito, façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. E eles vinham e passeavam, porque era um Deus pleno, completo. E desde que Adão e Eva caíram, as coisas ficaram bastante fragmentadas, porque o jugo do pecado, ele se estabelecia num processo de escravidão que fixava o homem à terra e distanciava o homem de Deus. Mas quando Jesus veio, ele quebrou isso tudo. O véu que separava da presença de Deus se rasgou. O Filho, a palavra de Deus diz, olha, vamos lá em João mesmo, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia, meu Deus. Tinha a plenitude de Deus. Nós temos acesso à plenitude de Deus. E por que tornamos a escravidão? Porque não a superamos. E o Senhor está chamando essa manhã para a gente superar a escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. E a liberdade mais completa de todas é exatamente essa, em que o Filho veio e assim mesmo se entregou, e através do seu sangue temos acesso direto ao trono do Pai. E que antes de ser assunto aos céus, ele disse: eu vos deixarei o Consolador. Então o que aquele povo ao sair do Egito não tinha, nós temos. E o que fazemos com isso? O que fazemos com isso? Comemoramos um domingo em família, todo mundo sentado à mesa, com papai, mamãe, vovó, aquela família linda, reunida, comendo um peixinho e trazendo um coelhinho branco da Páscoa. Nem o cordeiro simboliza mais, é um coelho. Trazendo ovinhos de chocolate. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E foi para o louvor da sua glória. Por que glorificamos um coelhinho? Por que o símbolo hoje é um ovo de chocolate? Porque não superamos a escravidão.
continuamos fixados nela, porque temos vivenciado esse processo de escravidão. Hoje nós vivemos a plenitude do Espírito, a plenitude da presença de Deus, a plenitude da vontade de Jesus, no sentido de nos libertar. Então, hoje nós temos Deus plenamente para nós. E por que não acessamos? Porque não aprendemos a superar a escravidão. Porque não entendemos o sentido da Páscoa. Porque figuramos em todos os outros processos, mas não centramos o nosso pensamento sobre o sentido pleno, que é ter a plenitude de Deus. Hoje, através do seu sangue, somos lavados. Hoje, através do diálogo com Deus, temos plena comunhão. E hoje, através do seu Espírito, nós não precisamos de ninguém que nos ensine. Aleluia. Mas ainda assim, eu só vou para a igreja se ela tiver aquilo. Eu só frequento se tiver aquilo outro. Porque eu preciso de um elemento que me amarre. Porque eu não entendi e não superei a escravidão. E aí transformamos em deuses quem não é Deus. E esquecemos daquele que primeiro nos amou. Hoje as pessoas ficam olhando, porque aquele é ungido do Senhor, você também é. Então por que você não toma posse? Não toma posse porque você não superou a escravidão. Tanto quanto aquele povo no passado. É tanto que eles disseram, olha, Deus querendo falar com todos, ele, Moisés, fala tu. Fala tu. A gente fala contigo, você fala com Deus, porque a gente tem necessidade de um representante, porque a gente não superou a escravidão. E precisa sempre de uma liderança que faça essa ligação, porque a gente não superou. Então não adianta comemorar a Páscoa, porque a Páscoa para toda é aquela que mostra para você que a escravidão não existe mais na tua vida. Aleluia. Você não precisa de ninguém mais que te ensine. A palavra de Deus diz que o Espírito que te revela todas as coisas. É Ele que te revela Deus, é Ele que te revela a palavra, é Ele que te revela se você está em pecado ou não, é Ele que te convence da justiça, do juízo, do pecado. É Ele. Então se você tem um Espírito que foi deixado por Jesus, se você tem Jesus que derramou seu sangue para que você tivesse acesso a Deus, e se você tem acesso a Deus, por que ainda não tomou posse da Páscoa? Porque ainda você não entendeu que o sentido da Páscoa para todos nós é superar a escravidão? Porque ainda você se prende. Por que você ainda se prende em dogmas? Por que você ainda se prende em julgos? Por que você ainda se prende em juízos? Porque você não provou. Porque se você provar, você vai entender exatamente o que Deus falou para Paulo quando ele reclamou dos espinhos. A minha graça te basta. Mas a gente acha que precisa dar algo. Não, eu preciso dar algo. Eu preciso fazer algo. Porque se eu não fizer, eu não ganho. Porque a gente, dentro desse mundo que a gente vive, de precisar dar algo para poder receber, faz com que a gente não faça, não receba as coisas, que a gente não tenha dado nada. Meu Deus. E a pergunta que eu faço para você é, nessa Páscoa, o que você tem para dar para Deus que primeiro dele você não tenha recebido? Meu Deus. Então você não tem nada para dar? Então só se entende, só se entenda como esse filho de Deus, o filho da promessa, aquele que não nasceu de carne, sangue e nem da vontade humana, mas aquele que nasceu da vontade de Deus, que foi gerado no Espírito. Os quais não nasceram do sangue, diz o versículo 13, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus.
Você nasceu da vontade de Deus. Você foi gerado por Deus. Você se tornou filho por Deus. Você tem a plenitude da presença de Deus. Então por que você não toma posse dessa Páscoa? Que te fará superar essa escravidão de achar que você precisa dar algo para depois receber. Você não precisa dar nada. Você só precisa entender que Ele te basta. O Pai, o Filho e o Espírito. Foi para a liberdade que você foi liberto. Então por que o jugo da escravidão é tão forte? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Joga fora toda mentira que te disseram, que te fizeram acreditar que você precisava ser, que você precisava ter, que você precisava fazer. Você não precisa. Você só precisa se colocar. Só precisa se colocar. Eu sou o Filho de Deus, porque eu tenho sangue do Cordeiro, porque eu participo do corpo de Cristo, porque o DNA dele habita em mim desde o momento que ele se entregou na cruz, porque eu tenho o seu Espírito, porque ele disse: não vos deixarei só, enviarei o Espírito da promessa, o Consolador. Então por que essa viagem maluca atrás de um líder, atrás de um cabeça, se você já tem o cabeça? Quando você vai atrás de um líder, de um cabeça, sabe o que você faz? Você transforma o cordeiro num coelho. O cabeça é Cristo. Só atentamente ouve a voz do Senhor e obedeça. E receba do Espírito. Receba do Espírito o direcionamento para a sua vida. Hoje a igreja voltou a ser exatamente o que era quando antes de Jesus se entregar na cruz. Um comércio, um localzinho, um clubinho de eleitos escolhidos, de melhores do que os outros. Mas o sentido, Deus, o sentido Páscoa, se foi. Porque não superaram a escravidão. Só mudaram de nome, só transformaram. Vestiram uma vestimenta de santos sacerdotes. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não tornes a escravidão. Ninguém pode te levar para lá a não ser teus próprios pés. Mas é preciso que você entenda que a Páscoa é para todos. E você só supera nesse momento de escravidão se você entender que a plenitude de Deus existe em sua vida através do seu Espírito, do seu Filho e dele próprio. A Trindade Divina está aqui, está aí, está do teu lado. Você só precisa dizer: Senhor, me ensina a vivenciar a tua liberdade. Ele já te tirou do cativeiro, então por que você está voltando para lá? Ele já te tirou do laço forte do passarinheiro. Por que você volta para ele? Por que é tão importante o laço para você? Por que é tão importante o dogma para você? Então você não segue, você não serve, você apenas se submete. O Senhor está te servindo, está te chamando para servir, para seguir. E seguir é entender que todas as coisas que são necessárias para a sua vida, Ele provê, é Ele que traz, é Ele que faz. Você não precisa fazer nada. Por isso que o salmista diz: olha, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. O Senhor Jesus falou isso. Um só cuidado já seria muito para ti. Então por que tu cuida de tantas coisas e não deixa na mão do Senhor?
que você traz? O gado, o boi e o jumento para arar junto. Quando você traz o boi e o jumento para arar junto, você fica num jugo desigual de pesos diferentes e de velocidades diferentes. Então joga o jumento fora e se direciona para aquilo que Deus trouxe para a tua vida. Isso é forte. E o que o Deus trouxe para a tua vida é a plenitude dele em você. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo te guiando. E isso só entende quem consegue abrir os olhos para superar a escravidão. O Senhor está chamando a sua igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito diz: vem. E aí, nessa manhã, para que você chegue até a presença dele, você só tem uma coisa a fazer: superar a escravidão. Deixar de sentir saudade das cebolas do Egito. E entender que no deserto, onde não tem nada, é o local onde Deus pode te dar todas as coisas. O deserto não é maldição. A dificuldade não é maldição. A falta não é maldição. É o local onde você se declara em todos os instantes que você não é nada. E aí Deus se torna tudo na tua vida. Paulo conseguiu entender isso quando ele disse: o poder de Deus se revela nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, onde eu não posso. Mas a gente quer ser escravo, porque como escravo a gente faz todas as coisas por ordem. Porque se não fizer é castigado, então a gente faz. E acha que conseguiu o favor do Senhor porque fez. O Senhor está dizendo essa manhã que você só precisa superar a escravidão, porque foi para a liberdade que Ele te libertou. A Páscoa é para todos. Então, abre o teu coração e recebe o Espírito. Abre o teu coração e recebe Jesus. Abre o teu coração e entende a proximidade do trono de Deus. E o momento de invocar é agora. Aleluia. O momento de adorar é agora. O momento de louvar é agora. O momento de obedecer é agora. O momento de se lançar é agora. E o Senhor está te chamando para vivenciar a Páscoa. E vivenciá-la é sair das correntes que te prendem e te fazem não perceber que Ele está pleno para ti. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque a Páscoa é para todos. Mas só entende quem consegue perceber que é necessário superar a escravidão, que é necessário superar o jugo, que é necessário superar as ordens, que é necessário superar todas as coisas e viver em amor. Quem entende que o maná é do dia e que o dia seguinte precisamos novamente esperar em Ti. Por isso a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Para quem entende, Senhor, que a água, por mais que seja amarga para todos, através da presença do Teu Filho se torna doce. Para os que entendem que o mar pode ser um obstáculo para qualquer um, não para os que são Teus. Para os que entendem que o deserto pode ser um lugar de medo e de morte para todos, não para aqueles que esperam no Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha forte, a nossa salvação. Em Ti, Senhor, confiaremos todos os dias. E a liberdade de confiar em Ti é a que queremos comemorar nesse domingo, Senhor. A verdadeira Páscoa, que nos faz superar a escravidão, o medo, o jugo.
Entra em nossos corações, Pai. Traz o Teu Espírito e nos revela a Ti todos os dias. Traz o Teu Filho e nos banha com Seu sangue, para que nos tornemos limpos e aptos para entrar diante de Tua presença. Não desvie de nós os Teus olhos, Senhor, e nos faça viver a Tua liberdade, segundo a Tua vontade. Nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus.